E a outra coisa foi, seguindo um pouco uma linha que é a presidência anterior, que foi a da Índia, de chamar economistas, de chamar um grupo de pensadores que pudessem trazer para as discussões formais do G20 uma qualidade e uma intensidade de novas ideias que dificilmente viriam dos governos. Então, o que nós vemos nessa decisão do Brasil de criar essas duas forças-tarefa, né? A força-tarefa de pobreza e a força-tarefa de clima? É que o G20, como todos sabem, começou entre ministros da Fazenda e bancos centrais e acabou, com a crise de 2008, virando uma coisa muito mais política, com participação do chefe de Estado e, coisa perigosíssima, a participação dos ministérios das Relações Exteriores. Imagina que ideia. Bom, e então você acaba tendo uma trilha Sherpa, que é a trilha que o Ministério das Relações Exteriores mais ou menos coordena, e uma trilha de dos Ministérios da Fazenda, que estavam achando, com uma certa razão, que nós éramos meio intrusos nisso daí. Bom, e isso vem acontecendo desde 2008, mas acaba que são duas trilhas, que uma analisa de uma maneira mais política, uma analisa de uma maneira mais financeira, estrita, as grandes questões. E nesses dois trilhos foram criados grupos de trabalho que vão repetindo o trabalho no ano seguinte e acaba criando meio que clubes de pessoas muito competentes, mas que, no fundo, estão dentro de uma lógica que todos nós conhecemos, de que existem certas regras, algumas não escritas, mas vamos mais ou menos seguir na mesma linha. O Brasil meio que mexeu com isso, com a criação da Força-Tarefa. E a Força-Tarefa do Clima, sobretudo, porque nós estamos juntando, e aliás é uma coisa bem interessante, nós estamos co-presidindo essa força-tarefa. Então, é o Itamaraty, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Central. E a gente nota que até nos países mais avançados do G20, os países mais ricos e tudo, fica muito claro que tem que falam línguas diferentes. Ou seja, você acaba vendo que o Banco Central da Alemanha tem um diálogo melhor com o Banco Central da China do que com o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Então, fica um diálogo super interessante, onde abre possibilidades, porque constantemente temos que provocar. E a outra ideia, além da participação da sociedade civil, foi criar esse grupo, né, de pessoas ilustres que poderiam pensar ideias mais dinâmicas e que veio um pouco da presidência indiana, como eu disse, que teve um grupo de economistas que era presidido pelo Larry Summers e por um indiano, K.P. Singh, e que tinha um grupo de economistas internacionais, inclusive o Armínio Fraga, entre eles, e que fez uma proposta que acabou chegando tarde no G20, mas que foram muito boas propostas e acabou sendo um pouco uma referência. A gente tentou ver se, de certa forma, como é que a gente conseguiria fazer que os tempos do trabalho do grupo, né? Que é, como todos sabem aqui, coordenado pela Mariana Mazzucato e pela Vera Song, como é que esse grupo poderia vir com ideias um pouco antes para ter um impacto maior do que acabou tendo o outro. O do Larry Summers, eu acho que as pessoas só leram depois da presidência indiana. Tem coisas muito boas no documento, mas acabou vindo um pouquinho depois. E aí foi escolhido o SEBRAP para ser o secretariado desse grupo, e de pessoas muito diversas, com muita personalidade e com a diplomacia do SEBRAP, então as coisas estão funcionando muito bem. Nós estamos procurando assegurar que venham ideias muito inovadoras desse grupo, porque isso ajuda imensamente o Brasil a poder justamente emplacar ideias, emplacar essas ideias, ou pelo menos iniciar o debate sobre algumas dessas ideias mais ambiciosas. Então, eu estou aqui para, antes de mais nada, agradecer a vocês e por vocês terem apoiado, estarem apoiando esse grupo e por estarem permitindo que a presidência do Brasil não seja uma coisa burocrática. A presidência do Brasil é uma coisa meio assim para chacoalhar um pouquinho, e a gente precisa dar credibilidade desses especialistas
que têm uma influência muito grande, cada um no seu setor, e que são ouvidos internacionalmente, para mostrar também que o Brasil, como um país em desenvolvimento avançado, né, que é uma situação, nós todos sabemos aqui, estamos entre brasileiros, que o Brasil tem instituições assim de primeiríssima, que poderiam ser em qualquer país avançado, mas infelizmente nós ainda temos desafios imensos. Mas justamente esses extremos do Brasil é o que nos faz entender todo mundo. A gente entende pobre e a gente entende rico, porque nós temos as duas circunstâncias no Brasil e nós podemos, portanto, fazer essa ponte. Então, eu espero que esse grupo consiga vir com sugestões muito fortes que nos ajudem a mostrar que a contribuição do Brasil para essa discussão do clima e dos recursos financeiros foi significativa. Todos nós sabemos que esse ano lá também na COP29 vai haver uma discussão sobre o que se chama NCQG, que é os novos compromissos dentro das regras da Convenção e do Acordo de Paris, dos recursos financeiros que se espera dos países envolvidos. E é um pouco a nova etapa daqueles 100 bilhões por ano que tinha sido um compromisso. Mas nós estamos no G20 trabalhando muito além disso. Nós achamos que dentro da convenção nós temos que negociar algo, porque há um compromisso dos países envolvidos, e a gente não precisa dizer que há uma responsabilidade imensa dos países envolvidos, mas nós achamos que pode ir muito além. E os países em desenvolvimento que estão no G20 são países que também atraem investimentos, são países que têm economias bem estruturadas, são países que têm instituições bem estruturadas. Ainda bem que eu já falei do Ministério da Fazenda antes, porque chegou agora aqui a Cristina. Depois te contam. Aí, então, nós temos economias, as economias em desenvolvimento no G20 são economias que podem atrair investimento, e a gente sabe essa diferença imensa quando você pensa no G77, os países em desenvolvimento dentro da Convenção do Clima, tem condições completamente diferentes, quer dizer, desde China até o Camerun, passando pelo Haiti, quer dizer, são circunstâncias completamente diferentes. Dentro do G20, os países em desenvolvimento têm circunstâncias bastante similares no sentido de serem economias mais bem estruturadas, com instituições, com gente de altíssima qualidade e que podem receber investimentos. E essa dificuldade, como é que a gente passa dos bilhões na convenção para os trilhões no mundo real, eu acho que é o grande desafio e é o grande objetivo que nós temos na força-tarefa para poder apresentar para o mundo. Portanto, agradeço a vocês imensamente esse apoio e fico muito feliz do G20 ser um instrumento de aproximação entre as nossas instituições, mas também um instrumento de preparação, a primeira etapa desses 2 anos em que o Brasil vai ter a presidência do G20, seguida pela presidência do BRICS+, e culminando na COP30. Eu gostaria também de lembrar que o G20 não é só a reunião, né, do Rio, a maioria das pessoas, o G20 vai acontecer no Rio, não, está acontecendo a quantidade de reuniões imensa, e a COP30 também já começou, já estamos aí na preparação das ideias para a COP30, em que também todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo vai ter um impacto muito grande na COP30, e eu pretendo trabalhar muito com vocês nesses próximos 2 anos, até o último dia da COP30. Então, muitíssimo obrigado, e obrigado a todos aqui por estar hoje aqui nesse encontro. Com a palavra, o senhor Arilson Favaretto, do SEBRAP. Bom dia a todas, a todos. É uma satisfação enorme estar aqui nessa casa que tem uma tradição tão grande, que tem uma influência tão grande no debate público internacional, hoje para discutir esse tema que faz parte da nossa agenda. Então,
Eu queria começar agradecendo, em primeiro lugar, agradecendo vocês. A gente está num período com uma profusão, né, de eventos, então é sempre complicado para as pessoas arrumarem um tempo na agenda para participarem de mais um evento, mais um debate. Então, eu teria que começar agradecendo, né, o interesse, a presença e a participação de vocês aqui ao longo do dia de hoje. Em segundo lugar, tenho que fazer um agradecimento especial aos colegas aqui do Itamaraty, que nos estimularam, inclusive, a fazer o evento aqui nessa casa. Isso é um aspecto bastante simbólico para nós. Então, a gente recebeu todo o apoio para estar aqui no dia de hoje e é uma satisfação enorme. Em terceiro lugar, eu queria agradecer também aos meus colegas, às organizações que fazem parte aqui dessa mesa de abertura, porque têm sido parceiros nossos, parceiros do SEBRAP, nessa tarefa, né, para a qual nós fomos convidados pelo Ministério das Relações Exteriores, como mencionou o embaixador. No começo desse ano, né, o SEBRAP foi procurado para assumir o secretariado desse grupo de especialistas, né, a qual o embaixador fez referência, e nós, obviamente, ficamos muito honrados e aceitamos essa tarefa. Primeiro porque uma tarefa que vem do Ministério das Relações Exteriores do Brasil não se recusa, mas, além disso, porque há alguns fatores muito importantes. Primeiro, para esse grupo de pessoas que estão aqui nessa sala hoje, acho que eu não preciso falar da importância da agenda climática. Mas, para além da importância em si da agenda climática, a gente tem dois fatores, acho, muito importantes no contexto desses 2 anos. A gente sempre tem um pouco a mania de dizer que o período que a gente está vivendo é mais importante do que outros, mas nesse caso eu acho que isso se justifica, né? A primeira razão é, como todos vocês sabem, nós, no ano que vem, a gente completa 10 anos do Acordo de Paris, né? Então, obviamente, é o momento de fazer um balanço. E nós temos que reconhecer que as dificuldades têm sido enormes. A gente vive um contexto de agravamento das mudanças climáticas. Junto com isso, a gente tem um agravamento da situação da desigualdade no mundo por uma série de fatores, e isso não nos deixa outra alternativa, digo nós, nos deixa a humanidade e as organizações que participam do debate internacional sobre esses temas, a situação não nos deixa outra alternativa senão, apesar do balanço, né, ambíguo desse período, não nos deixa outra alternativa senão renovar as esperanças, senão ter metas ainda mais ambiciosas, se não ter mais atenção ainda para os meios de implementação dessas metas que vão ser firmadas, reafirmadas, repactuadas nesse próximo ano. Então, é um contexto particularmente importante. O segundo fator, que torna esse período também muito especial, foi mencionado pelo embaixador. O Brasil preside o G20 esse ano, né, assume a liderança dos BRICS logo em seguida e cedia a COP30 justamente no ano que vem. E o governo brasileiro vem anunciando, e há toda uma grande expectativa no papel que o governo brasileiro pode cumprir, liderando esses debates, liderando essa tentativa de ampliar ainda mais as ambições necessárias para enfrentar essa crise climática. Então, todo esse contexto nos motivou muito a assumir essa tarefa. Mas, naquele momento, a gente disse também que fazer o secretariado de um grupo de especialistas como esse não é uma tarefa simples, né? Nunca é uma tarefa simples, né? Quando se trata de um grupo de especialistas, as pessoas que estão aqui conhecem intelectuais sabem que os debates são sempre acirrados. É um grupo plural e isso é bom, né? Ou seja, não é um grupo que tem uma visão pré-definida ou propostas já previamente trazidas sobre a mesa. É um ambiente de debate, é um ambiente de construção, há controvérsias e isso é tremendamente positivo. Mas também porque nós, desde o primeiro momento, entendemos que era preciso oxigenar a discussão dos especialistas com outros tipos de ideias, de discursos e de propostas. E a gente foi muito fortemente encorajado nas parcerias que nós buscamos para poder fazer isso. Então, as outras organizações que estão aqui na mesa hoje, a BDE, WRI, IX e a Open Society, desde o primeiro momento, aceitaram se juntar a nós com esse espírito, né, de trazer para a discussão também dos especialistas outras vozes.
E, nesse esforço, uma das nossas ideias foi justamente fazer esse seminário, que propositadamente não é um seminário grande, né? A gente optou por fazer um seminário menor, justamente para a gente poder dar mais tempo para as pessoas falarem, ter tempo para as pessoas interagirem, e um dos nossos objetivos aqui é justamente colher ideias, tanto das organizações as quais muitos de vocês representam, mas também para ouvir o que as outras estruturas do G20 estão produzindo a respeito dos temas desse seminário. Então, esse é um pouco o contexto, né? E a outra coisa que eu gostaria de sublinhar nessa fala rápida diz respeito justamente à estrutura que nós pensamos para esse seminário. Nós temos um primeiro painel cujo foco, então, é exatamente entender e trazer para o nosso debate o que essas várias estruturas estão produzindo. Como vocês sabem, a estrutura do G20 é uma coisa bastante complexa, né? Eu mesmo levei algum tempo até entender todas as letrinhas 20, né, que estavam sendo postas em movimento e como elas se complementavam. Então, uma coisa que é impressionante para todos nós é a quantidade de eventos, a quantidade de debates, a quantidade de propostas que têm sido produzidas nesse período sob a presidência brasileira do G20. Tem uma riqueza aí de elaboração que certamente é um legado que vai ficar para muito além da declaração final, a que o embaixador fez referência, e, obviamente, o grupo de especialistas que está produzindo o relatório tem a obrigação de se inteirar disso que está sendo produzido nesses outros espaços. Então, a nossa ideia é começar um pouco a discussão por aí, e depois nós temos outros 3 painéis, que, num certo sentido, talvez reflitam a própria estrutura do relatório, né? Nós ainda não temos uma versão consolidada do relatório, mas os debates têm sido organizados em torno desses 3 grandes tópicos. Então, o primeiro grande tópico envolve as plataformas de políticas para a transição sustentável e justa, né? Aí entram temas, destacadamente o tema da política industrial, que é um grande desafio, uma política industrial verde, que nos coloque na direção de uma economia de baixo carbono. Mas nós temos também insistido no fato de que, se a gente tem que pensar em transformações globais, as políticas industriais elas têm que vir acompanhadas também de outros tipos de políticas, não? Há muitos países que ainda têm uma base agrária. Nós temos que levar em conta o fato de que nós estamos discutindo política industrial numa sociedade já pós-industrial. Então, o tema das plataformas de política não se resume ao tema da política industrial, embora tenha nela um eixo absolutamente incontornável, né? No tema das plataformas de políticas também há uma série de temas que nós precisamos discutir. Então, um deles é justamente como coordenar esforços para evitar, por exemplo, que, havendo países que tenham políticas industriais verdes muito fortes, que isso não signifique uma drenagem de recursos que teriam que estar indo também para países mais pobres para fortalecer a sua estratégia de transição. Temos que discutir qual é a diferença de políticas industriais para países já industrializados, para países em industrialização e para países que ainda têm uma base agrária. Temos que discutir o que significa a política industrial em diferentes contextos, de países que já contam com rendas vindas de outras atividades e que podem ser canalizadas para complexificar suas economias, de outras situações de economias ainda menos complexas. Enfim, tem uma série de temas sobre os quais a gente precisa produzir boas e novas ideias. Não adianta também a gente pensar as políticas de transição se a gente não discutir o financiamento dessa transição. E aí esse é o tema da nossa terceira mesa. Há aí tem também todo um debate sobre, em primeiro lugar, como destravar, né, fluxos de investimento para essas plataformas de transição. Há um debate que envolve o papel de bancos centrais, dos bancos multilaterais, dos bancos de desenvolvimento no financiamento desse tipo de política, como lidar com as restrições fiscais, sobretudo dos países endividados, para ajudá-los a poder promover esse tipo de transição. Então, a gente tem também aí nesse tema uma série de desafios. E o último tema, que corresponde à nossa última mesa, diz respeito justamente à governança global, porque enfrentar esses temas não só envolve um esforço global, mas é preciso fazer com que os esforços de determinados países não se façam de maneira a gerar dificuldades para, sobretudo, os países mais pobres. Então, esses são os grandes tópicos em que está se organizando perdão,
está se organizando o debate do grupo de especialistas, e a ideia, então, é que esse seminário possa produzir ideias e subsídios para isso. Para terminar, como eu mencionei antes, a profusão e a riqueza de ideias que essa presidência brasileira do G20 tem produzido é enorme, e as coisas, obviamente, não se encerram com a declaração final. Então, eu já deixo aqui o convite a vocês para um outro evento que nós estamos organizando para novembro. Aí a ideia é um evento mais amplo, em que a gente possa, então, fazer um balanço disso tudo que terá sido produzido, né? Então, nós já vamos estar falando da conclusão do período da presidência brasileira e quais são os desafios que se projetam para as rodadas seguintes, seja para a próxima presidência do G20, seja para o processo de preparação da COP30. E vale lembrar também que, entre isso tudo, nós ainda temos a COP, que acontece na Colômbia daqui a algumas semanas, sobre o tema da biodiversidade, que nós não podemos absolutamente deixar de lado, né? Existe uma interdependência muito grande entre a agenda do clima e a agenda da biodiversidade, e esse é um outro aspecto que a gente também quer e precisa explorar nos nossos debates. Então, esse é um pouco o contexto do evento, essa é a justificativa da estrutura do evento. Eu termino, então, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, agradecendo enormemente o convite do Ministério das Relações Exteriores para a gente colaborar com esse processo e também as nossas organizações parceiras que estão aqui na mesa. Um bom seminário para todos nós. Obrigado. Teremos agora a fala de Luana Betti, gerente de Socioeconomia e Finanças do Clima do WRI Brasil. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma fala breve depois da abertura do embaixador e do Arilson, fazendo um super contexto, dando um pouquinho de noção. O WRI Brasil ele atua em mais de 12 países, promovendo ações de adaptação e mitigação ao clima, preservação da natureza e ações que busquem o bem-estar humano. E a gente reconhece muito que a agenda de clima ela é transversal. A gente não consegue mover o desenvolvimento sustentável sem ter agenda climática transversalizada em todas as questões, né? E principalmente em países do sul global e países em desenvolvimento como o nosso, a gente precisa aproveitar essa oportunidade de janela de desenvolvimento para acoplar esses déficits de desenvolvimento anteriores com a ação climática. Então, a gente acredita muito nisso. Então, a Task Force, ao unir pela primeira vez toda a discussão de clima nas duas linhas, tanto na Sherpa quanto de finanças, é algo muito promissor, que a gente acredita muito, que é muito importante assim a gente mover. E esse seminário e essa ação da Task Force para a gente, ela vem num momento muito crucial já, muito bem pontuado pelo embaixador, que é a próxima COP29, que vai falar sobre as novas metas de financiamento climático quantificadas, né, vai definir. A Task Force ela é focada em meios de implementação, como fazer as plataformas de países e como fazer o financiamento crescer. Então, é muito importante para essa COP e não só, principalmente para a questão do Brasil e da liderança. O Brasil vai sediar a COP30, onde as novas metas de NDC dos países vão ser determinadas e a ousadia e a quantidade de recursos vai ser determinante para o sucesso dessas novas metas. E sem contar também, essa discussão ela vai permear também a nova presidência dos BRICS, que o Brasil também vai liderar ali no futuro. Então, repetindo um pouco que os meus colegas já de mesa falaram antes, mas eu acho que essa discussão, estou muito animada para a gente perceber e construir as bases que vai direcionar as grandes ações da ação climática aqui no futuro. Para finalizar, eu queria agradecer muito os parceiros, o pessoal do Itamaraty, o SEBRAP, a Open Society, o ICS e a BDE, pela parceria e promover esse evento no dia de hoje junto conosco. E eu só desejo a todos um ótimo debate, tragam contribuições, vocês vão me ver no próximo painel mediando. Obrigada. Ouviremos agora o senhor André Godoy, diretor executivo da BDE. Alô, bom dia a todos vocês. Prazer estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar o embaixador André Corrêa do Lago, Arilson, Luana, Iago. Realmente é um prazer e reconheço realmente a importância da gente estar aqui hoje discutindo essas questões que efetivamente vão trazer do ponto de vista prático
contribuições dessas instituições para a agenda do G20. E acho que, como disse o embaixador, assim, eu confesso que eu demorei um tempo para entender a estrutura do G20. Eu vinha conversando com as pessoas e a cada dia eu me surpreendia um pouco, sabe? Com mais uma letrinha, enfim. Depois, em grandes conversas com o PNUD, com o sistema ONU, eu fui compreendendo um pouquinho melhor como que funcionava com a Cristina. E eu fui compreendendo efetivamente como é que isso poderia ser uma ferramenta muito importante para destravar algumas ações. Aqui hoje representa os bancos de desenvolvimento no sentido lato, né? Não só os bancos de desenvolvimento, mas os bancos federais, agências de fomento, cooperativas de crédito, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, representa essas instituições. E essas instituições vêm tendo um papel importantíssimo, não só no país, mas no mundo, bancos de desenvolvimento de forma geral, liderando os investimentos em clima. Não é particularidade do Brasil, é um cenário mundial que a gente verifica que instituições dessa natureza, e obviamente os multilaterais agregando-se a esse sistema, lideram os investimentos na agenda climática, com observância, obviamente, no caso, sobretudo de países como o Brasil, na agenda social também, que a gente sabe que uma não anda sozinha. Não vai ser possível avançar na agenda climática se a gente não tiver E acho que esse é um grande acerto do Brasil, de trazer o combate à pobreza como uma agenda primordial para que a gente efetivamente consiga resolver questões climáticas. Nesse processo, eu queria trazer efetivamente uma contribuição, meu Arilson. Considerando todo esse diagnóstico de uma preponderância dessas instituições de desenvolvimento nesse enfrentamento, nós que estamos lá no dia a dia, verificando as potencialidades e as dificuldades de se destravar investimentos, a gente vai encontrando algumas pedras no caminho que cabe a nós aqui nesse momento trazer à tona para que a gente pudesse fazer com que esses recursos que estão circulando no mundo, que a gente só fala neles, consiga chegar nos projetos. E a gente vem tendo uma série de dificuldades, alguns avanços, mas que essa oportunidade que nós temos hoje, como disse, acho que dificilmente teremos nos próximos 20 anos ali. E eu queria efetivamente trazer algumas contribuições já de antemão, que vai ser obviamente tratado no âmbito dos painéis, mas do ponto de vista dos bancos de desenvolvimento, a gente entende que seriam importantes. Hoje, todos os investimentos que são feitos por clima, com fundos internacionais, captados junto aos bancos de desenvolvimento, vão ter um processo de tributação importante, que acaba inviabilizando uma série de investimentos que fundos internacionais privados e públicos, e aí leia-se fundos soberanos e fundos privados de outras organizações, quando são captados por instituições de desenvolvimento, tem a tributação em cima que acaba inviabilizando muitos projetos. Recebemos inúmeras vezes contatos de organizações de fundos, sejam, digo, soberanos ou fundos privados, junto às instituições financeiras de desenvolvimento, os bancos de desenvolvimento do Brasil, e esses projetos são inviabilizados em função da tributação que ocorre na remessa de juros posterior, no pagamento, obviamente, daqueles créditos. A contribuição que nós fazemos, e não já apresentamos isso, mas acredito que esse seja o momento mais oportuno, e obviamente eu falo do Brasil, mas no âmbito do G20 poderia se pensar alguma coisa mais ampliada, né, entre os países, obviamente, um grande acordo para não tributação de investimentos em clima poderia destravar imensamente os investimentos no Brasil e, obviamente, fazer circular esse recurso que está muitas vezes travado ao redor do mundo, para que efetivamente atinja os projetos que a gente precisa. Para os bancos de desenvolvimento, isso para os bancos de desenvolvimento seria uma ferramenta importantíssima para a captação de recursos internacionais e investimentos no país. Essa é uma agenda importante. Eu teria outras, mas eu falo, quando a gente dispersa demais, a gente acaba perdendo um pouquinho a eficácia. Penso que, do ponto de vista internacional, de captação de recursos,
se destravar os recursos para que efetivamente atinja os projetos, essa seja a principal medida que os bancos de desenvolvimento trariam no escopo das discussões do G20. Isso conversa muito com a plataforma de financiamento, né, que o Arilson comentou, mas também, dependendo do escopo, no aspecto de governança global, porque a gente estaria falando de grandes acordos, né, dessa natureza. Os fundos soberanos são aspectos importantes também. Fundos soberanos estão começando a crescer um pouco mais no país, né, no Brasil, fundos nacionais, mas também fundos internacionais que já estão aí. A captação dos recursos de fundos soberanos também seriam impactadas por essa medida, diretamente para os bancos de desenvolvimento. Eu iria começar antes falando de toda a agenda, do porquê que era importante a agenda climática, mas obviamente isso aqui não tem nenhuma necessidade de eu repetir o que já foi dito aqui, sobretudo para pessoas como vocês que estão totalmente engajadas aí no tema. Estou sendo curto e breve, também para não poder atrasar muito o evento. Agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui falando para vocês e contem conosco, contem com os bancos de desenvolvimento para que a gente possa avançar nesse cenário. Obrigado. Agora contaremos com a manifestação do senhor Iago Ayron, gerente programático global do Programa de Prosperidade Econômica e Climática da Open Society Foundation. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Também vou ser breve, né? Eu sou a última pessoa separando vocês das painelistas maravilhosas do próximo painel. Eu acho que é importante não se alongar, mas não tem como passar aqui sem agradecer a todos os meus colegas que fizeram esse evento acontecer, especialmente ao SEBRAP, porque, querendo ou não, essa articulação não seria possível sem a articulação do SEBRAP. É importante dizer, para quem não conhece a Open Society Foundation, nós somos a maior organização filantrópica do mundo que trabalha com temas de fortalecimento democrático, direitos humanos e justiça. E aqui abre um parêntese para a justiça climática e também justiça econômica. E como muito bem falou o nosso cerimonialista, trabalho em um novo programa global que se chama Prosperidade Econômica e Climática, que basicamente visa promover agendas econômicas justas e de desenvolvimento verde para países do sul global. E a gente acabou de aprovar essa estratégia, por isso estou quase um pastor falando sobre essa estratégia aqui para vocês. É uma estratégia de 8 anos em que a gente vai investir, na verdade doar, porque não é um investimento, 400 milhões de dólares em países do sul global. E aqui é Brasil, México, África do Sul, Senegal, Indonésia e Malásia. Esses vão ser os focos de doação da Open Society nessa agenda para os próximos anos. É importante agradecer também ao papel do Brasil, da presidência brasileira, e aqui o embaixador e também a embaixadora Lília, que está ali na plateia, que tem esse papel importantíssimo de articular e colocar em pauta o combate das mudanças climáticas dentro do G20, mas associando o combate das mudanças climáticas com a discussão de desenvolvimento, que é uma discussão essencial. Eu conheço muitas pessoas aqui nessa plateia, venho do campo do ativismo climático desde os 13 anos, e é interessante entender como a discussão de clima ela ainda é dissociada da discussão de desenvolvimento. Então, é importante a gente juntar essas agendas nessa discussão. Por fim, como bem o embaixador falou, o G20, e eu anotei o que o senhor falou, tá, embaixador? O embaixador falou que o G20 é esse animal estranho, que a gente não sabe ainda como funciona. Esse animal estranho também está dentro da discussão de participação social dentro do G20. O G20 não foi um espaço criado para promover participação social da sociedade civil. E a gente agradece à presidência brasileira por abrir esse espaço, e hoje esse seminário é justamente para fortificar a participação de atores não governamentais na discussão da Task Force de Clima. Então, aproveitem um dia as discussões desde a importância da industrialização verde até essa nova governança global, que não sobre o clima vai definir a governança global, já está definindo, no caso, para os próximos anos.
Então, aproveitem o dia e aproveitem as especialistas que vão falar, porque é importante dizer também que 95% das pessoas que vão falar nos próximos painéis são mulheres. Então, isso também traz um pouquinho para o que vocês vão entender que esse âmbito e esse espaço de governança global sobre o clima também é liderado por uma agência essencial das mulheres nessa discussão. Muito, muito obrigado. Com a fala de todos os membros da mesa de abertura, damos por abertos os trabalhos do Seminário Internacional Mobilização Global contra Mudanças Climáticas, contribuições para a TF Clima do G20. Eu queria, desculpe romper um pouquinho a ordem aí, mas eu queria dizer não só reiterar minha satisfação diante de tudo que vocês disseram depois, mas eu queria fazer uma homenagem especial a uma pessoa que foi importantíssima nesse processo de nos juntarmos aí no TF Clima, que foi o Daniel. O Daniel é um diplomata que foi, eu acho, um dos maiores entusiastas, não só em formar esse grupo de especialistas, mas também pela escolha e a defesa do SEBRAP. E o Daniel, como vários de vocês devem saber, morreu, infelizmente, na véspera da primeira reunião da Força Tarefa. E o Daniel, a gente sente falta dele todos os dias, e eu queria fazer uma homenagem especial ao Daniel, mas também dizer que a equipe, Daniel com o Pedro Ivo, que está aqui, com o Luiz, que está nos ajudando lá de Paris, e, evidentemente, a Lilian, mas eu tive esse privilégio de tê-lo como colaborador várias vezes, e eu não posso deixar de mencionar o quanto falar nesse seminário me deu saudades dele. Então, obrigado. Agradecemos as palavras do embaixador André Correia do Lago, palavras necessárias.